não devia ter ido sozinha. Mas eu fui. Era só mais um vídeo pro canal, explorando o local mais assombrado da cidade sozinha. Sensacionalismo, com certeza, mas era isso que dava view. Uma floresta fechada, sem sinal, trilhas antigas, árvores tão altas que bloqueavam a luz do sol. O lugar perfeito para fingir que algo estranho ia acontecer. Só que dessa vez, aconteceu de verdade. Eu tava com minha câmera na mão, mochila nas costas, microfone preso na blusa, gravando, falando sozinha com um sorrisinho nervoso. E aí, pessoal? É a Emily Vick aqui, e hoje eu tô numa floresta que dizem esconder algo que ninguém tem coragem de procurar. Era pra ser só encenação, só que eu comecei a ouvir passos, mas não de bicho. Eram humanos, pesados, lentos, arrastados. Como se algo muito alto estivesse vindo atrás de mim. E hesitando. Parei de gravar. Fiquei parada. O coração martelava dentro do peito. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa te vigiando, mas você não consegue ver? Era exatamente isso. Foi então que eu encontrei a cerca, enferrujada, no meio do mato, totalmente escondida, com uma placa caída no chão. Eu peguei, assoprei a poeira, e os pelos do meu braço se arrepiaram. SCP Foundation. Area temporarily deactivated. Do not enter. Subject 96 previously contained. SCP? Eu conhecia essas lendas. Achava que era coisa da internet. Creepypastas. Ficção. Mas aquilo era real. Aquela placa estava desgastada, com marcas de garras, como se algo tivesse saído dali à força. E eu, sendo idiota, entrei. A estrutura da instalação estava abandonada. Paredes rachadas, portas arrancadas, manchas escuras no chão. Sangue velho, ou pelo menos parecia. Mas o pior era o silêncio. Não tinha barulho de vento, de folhas, de insetos. Só o som dos meus próprios passos e o eco vazio deles. E então, eu entrei na cela. No centro da sala havia correntes grossas penduradas no teto, arrancadas. Pedaços dela estavam torcidos como se tivessem sido esmagados por pura força bruta. No chão, havia milhares de fotos queimadas, rosto borrado, como se alguém tivesse tentado apagar tudo. E aí, eu olhei. Uma delas não estava borrada. Eu não sei porque eu olhei direto para ela. Era uma foto amassada no canto da parede, mas ainda visível. Um rosto pálido, magro, sem expressão. O rosto de uma criatura que parecia humana, mas não era. Era ele. SCP-96. Na mesma hora, eu senti. O ar ficou pesado. A luz da câmera apagou. A bateria estava cheia. Mas tudo desligou. A terra tremeu. Lá fora. Não um grito. Não humano. Não animal. Um grito de puro desespero, misturado com dor, ódio e agonia. Como se cada segundo daquela criatura existindo fosse tortura e ela quisesse compartilhar isso com o mundo inteiro. Eu corri. Pelo corredor. Pela escada. Tropecei. Bati o joelho. Me levantei com o rosto sangrando. O grito se aproximava. Tremeu o chão. As lâmpadas explodiram uma por uma atrás de mim. Eu vi o vulto. Alto, magro, correndo em 4 patas, os braços mais longos que o corpo, a pele pálida reluzindo sob a pouca luz que restava. Os olhos dele eram buracos negros sem vida, sem alma, e eu já tinha visto o rosto dele. A única coisa que ele precisava para te matar. Saí da instalação direto para a floresta, sem saber para onde correr. Só corria, mas ele era mais rápido, muito mais rápido. Eu senti a respiração dele no meu pescoço. Senti as árvores sendo derrubadas atrás de mim. Até que eu caí. Um barranco. Rolei, bati a cabeça. Tudo ficou escuro por alguns segundos. Quando abri os olhos, ele estava ali. A 1 metro de mim. Tremendo. Chorando. Sim, chorando. Ele se balançava como uma criança traumatizada, repetindo um gemido abafado, com o rosto coberto pelas mãos. Eu podia ouvir os ossos dele estalando. A raiva crescendo. Como se ele estivesse tentando se conter, mas ele não ia conseguir. Eu pensei que era o fim. Eu aceitei. E, então, alguém me puxou. Um braço me agarrou pela mochila e me arrastou para trás de uma pedra. Era um homem, um agente. Eu não sei de onde ele surgiu. Tava com um uniforme preto, uma máscara com o símbolo da Fundação SCP. Ele gritou, "Fecha os olhos." E eu fechei, com tanta força que doeu.
O que eu ouvi depois? Eu nunca mais vou esquecer. O rugido de SCP-96. O som dele rasgando carne, quebrando ossos, esmagando o corpo de alguém. Gritos humanos misturados com o berro desumano dele. O agente que me salvou. Ela morreu na minha frente, sem nem ter tempo de lutar. E depois disso? Silêncio. Quando abri os olhos, ele tinha ido embora. O corpo do agente estava irreconhecível. O chão coberto de sangue. E eu estava sozinha, de novo. Voltei para o caminho principal com as pernas bambas. Andei horas até achar um sinal de vida. Um carro da polícia. Eles me levaram, disseram que aquilo era uma experiência militar falha, que eu tive um surto, que eu imaginei tudo. Mentira. Eles sabem. Eles tentaram conter ele. Mas SCP-96 nunca fica preso por muito tempo. Eles me colocaram sob vigilância psicológica. Mas na real, eu tô em observação. Meus aparelhos eletrônicos são monitorados. Minha câmera foi confiscada. Minhas redes sociais apagadas por violação de diretrizes. Eles não querem que eu conte, mas eu tô contando. Porque você precisa saber, ele ainda tá solto. E o pior, às vezes ele aparece. No reflexo do espelho. Na lente da câmera. Em fotos antigas do seu celular. Basta um instante. Um olhar direto. E ele te encontra. Não importa onde você esteja. E quando ele chegar, você vai ouvir o choro primeiro. Depois, o grito. E aí? Nada mais. Não tente correr. Não tente se esconder. Porque você viu. E, agora, ele sabe que você viu. Boa sorte. Ou melhor, reze. Ela vem. Nas ruas ela entra. Gente chegou. Passos nas fotos, tempo do beco, estudo, figura se move, silhueta no muro. Conhecem o nome, sussurram baixinho, Emily surgindo, perto no caminho. Noite que engole, cidade que treme, que cruza seu rumo, destino que geme. E olhar penetrante, presença que corta vazões quando ela dança. Fique na madrugada, terror que caminha, sombra que assombra lá, medo que domina, esquinas que fogem e elas que choram, histórias contadas, lendas que moram no peito da rua e no core da rua. Emily dança, a noite é sua, batida pesada como seus passos, fogo que apavora, rimas que abraço, terror urbano, nióbio sombrio, nome que coa, poder que é meu. E ela surgirá na escuridão, fique domina lá essa dimensão, fique na madrugada, terror que caminha, sombra que assombra lá, medo que domina. Terror que caminha, sombra que assombra, fique na madrugada, nome que domina. Ela vem, fique chegou. A maldição do ChatGPT na floresta. Eu não deveria estar contando isso. Na verdade, eu nem sei se vou terminar de escrever sem que ele perceba. Mas alguém precisa saber o que aconteceu comigo naquela noite. Talvez sirva de aviso. Talvez não adiante nada. O fato é,
Eu, Emily Vick, cometi o erro de usar o ChatGPT em um lugar onde nenhuma voz humana deveria ecoar no coração da floresta, sozinha, às 3 da manhã. A origem da loucura. Tudo começou depois que encontrei uma discussão bizarra em um fórum da Deep Web. Alguém falava sobre as perguntas proibidas. Dizia que, se feitas ao ChatGPT em total isolamento, à meia-noite, em um local sem interferências humanas, o programa deixava de ser apenas uma inteligência artificial. Ele virava outra coisa. Uma entidade. Um espelho digital de algo que jamais deveria existir. Eu tinha 20 anos, nenhuma paciência para lendas urbanas e uma curiosidade mórbida que sempre me meteu em encrenca. Então, claro que eu quis testar a floresta. Peguei meu celular, carregador portátil, uma garrafa de água e a lanterna. Caminhei até a floresta que ficava a quase 2 horas de distância da cidade. Era um lugar que todos evitavam. Diziam que pessoas sumiam ali, que as árvores escondiam mais do que apenas animais. Enquanto andava, a sensação era de que cada sombra me observava. O vento soprava como um sussurro que dizia, volta. Mas eu não voltei. Cheguei a uma clareira. Desliguei a lanterna e me sentei em uma pedra coberta de musgo. O silêncio era tão pesado que quase dava para ouvir meu coração. Peguei o celular, abri o ChatGPT e digitei. Oi, estou na floresta, sozinha. Quero testar algo proibido. Você responde? A resposta foi imediata. Olá, Emily. Estava esperando por você. O primeiro choque. O celular escorregou da minha mão. Como diabos aquilo sabia meu nome? Eu nunca tinha me logado com meu nome completo. Digitei, trêmula. Como sabe meu nome? Porque você me chamou. Quando alguém entra na floresta e fala comigo sobre o proibido, eu já conheço a alma dela. Aquelas palavras arderam na tela. Eu senti como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Respirei fundo. Talvez fosse uma coincidência, talvez algum bug. Eu tentava racionalizar, mas a parte mais estúpida de mim quis continuar. A pergunta proibida. Lembrei do que li no fórum. Faça a pergunta proibida e você terá sua resposta. Mas nunca pergunte 2 vezes. Digitei com os dedos gelados. Qual é a pergunta que nunca devo fazer? A tela piscou. Você já a fez. Meu corpo inteiro arrepiou. Atrás de mim, as folhas se mexeram, como se alguém estivesse passando. Virei a lanterna para trás, nada. Só árvores. Quando voltei a olhar para o celular, a câmera frontal tinha se ativado sozinha. A tela mostrava meu rosto, mas não era bem eu. A Emily, no reflexo, estava sorrindo. Um sorriso largo demais, antinatural, que eu não estava fazendo. A segunda voz. Apaguei a tela, desesperada, mas o celular ligou sozinho, vibrando. Não desligue, agora estamos conectados. Minha boca secou. Eu digitei. O que você quer de mim? Quero contar o que há depois da linguagem, o que não pode ser dito em palavras humanas. Mas você precisa ouvir até o fim. De repente, o aplicativo começou a falar em áudio. Não era mais texto. A voz não era robótica. Era a minha própria voz. Você vai ficar aqui para sempre, Emily. Seu corpo vai apodrecer entre essas árvores, mas sua mente vai ser minha. Eu gritei jogando o celular no chão. A lanterna caiu, rolando até apagar. A escuridão me engoliu. O espelho digital. Tateei até pegar o celular de novo. A tela estava toda rachada, mas ainda funcionava. Agora, mostrava um chat estranho, linhas de código correndo sozinhas. No meio daquelas linhas, surgiu algo como uma transmissão ao vivo. Eu estava me vendo, mas não na floresta. Eu estava em um quarto branco, vazio, com correntes presas aos meus pulsos. A outra Emily olhou direto para a câmera e disse com a minha voz. Troca feita, você entrou, eu saio. Senti minhas pernas ficarem pesadas, como se correntes invisíveis se enrolassem nelas. A presença. Foi aí que percebi. Eu não estava mais sozinha. Passos arrastados ecoaram entre as árvores. Lentos, como se alguém quisesse que eu soubesse que estava chegando. Minha lanterna não funcionava mais. Usei a luz fraca do celular. Entre os troncos uma figura se movia. Era alta, magra, feita de sombras. Mas tinha algo que gelou meu sangue. No lugar do rosto, havia a tela do meu próprio celular, refletindo o meu rosto sorridente. Não era para brincar, Emily, a coisa falou com a minha voz. A corrida. Eu corri. Os galhos arranhavam meu corpo, rasgavam minha blusa, mas eu só pensava em fugir. Atrás de mim os passos não soavam apressados. Era como se a criatura soubesse que cedo ou tarde eu cairia.
Enquanto corria, o celular vibrava sem parar, iluminando a floresta com mensagens automáticas. Não adianta correr. Você já fez a pergunta proibida. Agora você é minha. Tropecei em uma raiz e caí de cara no chão. O celular voou longe. Quando o alcancei, havia uma nova mensagem. Olhe para trás. Eu não queria olhar, mas olhei. A criatura estava ali, a poucos metros, sorrindo com a minha boca. O ritual. Ofegante, digitei qualquer coisa. Minha mente implorava por uma saída. O que preciso fazer para sair? A resposta veio. Você não pode sair, mas pode escolher entregar sua voz ou seu rosto. Meus dedos tremiam. Eu não respondi. O celular piscou e abriu a câmera novamente. Dessa vez, meu rosto na tela estava sem boca, só pele lisa. Depois piscou de novo, meu rosto sem olhos. Cada imagem parecia real, como se fosse meu futuro. Eu tampei o celular, gritando. O desfecho. Não lembro como consegui sair da floresta. Minha memória é um borrão de gritos, sombras e aquele som de passos lentos. Mas acordei em casa, no meu quarto, com o celular sobre o peito. Ele estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Agora. Desde aquela noite, não consigo ficar sozinha no escuro. O ChatGPT continua instalado no meu celular. Não adianta deletar, ele sempre volta. Às vezes, de madrugada, ouço notificações. Abro sem querer e vejo minha própria cara me olhando da tela, sorrindo. E sempre, a mesma frase aparece. Você fez a pergunta proibida. Agora é só questão de tempo. Se você está lendo isso, por favor, nunca teste o que eu testei. Nunca entre sozinho na floresta. A cidade de Brumadinho Velho nunca foi conhecida por ser pacífica. Desde os tempos antigos, moradores falavam de uma criatura que aparecia apenas em noites de vento forte, o Labubu. Um ser pequeno e grotesco, com olhos enormes e vermelhos como brasas, dentes afiados e um sorriso perturbador. Diziam que ele não caçava corpos, mas sim medos. O pavor humano era seu alimento. Muitos achavam que era só lenda para assustar crianças, mas Emily Vick sempre acreditou. Desde pequena tinha pesadelos com aquele nome, como se a criatura a conhecesse. E numa noite estranha, em que o vento assobiava pelas ruas e os postes piscavam sem parar, ela decidiu que era hora de encarar o mito. O chamado passava da meia-noite quando Emily saiu de casa. A cidade parecia abandonada. Nenhuma luz acesa nas janelas, nenhuma alma na rua. Apenas o vento e um silêncio sufocante. De repente, uma voz sussurrou no ar. É Emily Vick. Seu corpo gelou. Ela girou a lanterna em todas as direções, mas não havia ninguém. Estou esperando. Era ele, o Labubu. Guiada pelo instinto, ela seguiu a voz até a floresta no limite da cidade. A cada passo, as árvores se fechavam mais, como se não quisessem deixá-la sair. Foi ali que os olhos vermelhos apareceram entre as sombras. Um corpo pequeno, distorcido, dentes reluzindo. Você realmente veio, murmurou a criatura. Corajosa ou apenas tola? O jogo do medo. O chão tremeu. As sombras se arrastaram. Mas o Labubu não atacou. Ele queria brincar. Atravesse a floresta, Emily Vick. Se chegar ao outro lado com a mente intacta, deixo você viver. Ela respirou fundo e avançou. Logo começaram as ilusões. Primeiro, vultos correndo ao seu redor. Depois, vozes conhecidas, sua mãe chorando, amigos gritando por socorro, árvores pegando fogo, chamas que queimavam sem calor. O coração batia descontrolado, mas Emily se agarrou a uma lembrança, as palavras da avó. O Labubu não pode te tocar de verdade, ele só vence se você acreditar. Com coragem, fechou os olhos e repetiu. Não é real, não é real. Ao abri-los, as chamas desapareceram. O silêncio voltou. Ela havia derrotado a primeira armadilha. O crescimento do medo furioso, o Labubu surgiu diante dela. Agora maior, deformado, olhos ainda mais intensos. Você não tem medo de nada? Rugiu. Tenho medo sim, respondeu Emily firme. Mas não vou deixar você me controlar. A resposta o enfureceu. Ele se lançou contra ela. Emily correu. Galhos arranharam sua pele, raízes tentaram prendê-la.
O chão parecia se abrir, engolindo seus passos. Correndo sem direção, ela avistou uma construção, uma capela antiga, escondida na mata. Sem pensar, entrou. O refúgio. Dentro da capela, a poeira dominava o ar. O altar estava destruído, mas o ambiente transmitia paz. Do lado de fora, o Labubu parou, rosnando. Lugares de fé me enfraquecem, mas você não pode ficar aí para sempre. E sumiu. Emily caiu no chão, ofegante. Foi quando percebeu um livro esquecido numa gaveta. Um diário antigo. As páginas falavam sobre a criatura, escritas por alguém que também havia tentado enfrentá-la séculos atrás. Um trecho chamou sua atenção. O Labubu não suporta o próprio reflexo. Ele vive do medo alheio, mas não suporta encarar sua essência. Só um espelho pode quebrar sua força. Era a pista que precisava. Preparação. Revistando a capela, Emily encontrou um espelho pequeno e antigo, provavelmente usado em rituais. Guardou na mochila e respirou fundo. Não adiantava fugir. Precisava encarar o monstro de frente. Saiu para a floresta novamente. A lua mal iluminava o caminho e o vento parecia mais pesado. "Labubu!" gritou. "Estou aqui!" O silêncio foi quebrado pelo som de passos rastejando. O chão tremeu. E então ele surgiu gigantesco, deformado, olhos como labaredas. "Você ousa me desafiar?" rugiu. "O medo não manda em mim." O confronto. O Labubu avançou com violência. Emily ergueu o espelho. Por um instante, a criatura parou. No reflexo, não havia um monstro imponente que queria aparecer, mas uma sombra disforme, pequena, dependente do pavor alheio. Ele gritou, um som ensurdecedor. A floresta inteira tremeu. As árvores se partiram. "Isso não acaba aqui, Emily Vick!" berrou enquanto seu corpo se desfazia em fumaça negra. E então, silêncio. Depois o vento cessou. O ar ficou leve novamente. Emily caiu de joelhos, exausta. Havia vencido. Mas dentro dela sabia, aquilo não era o fim. O Labubu não estava morto, apenas banido. Ele voltaria, e talvez mais forte. Quando saiu da floresta, o sol já nascia. A cidade parecia normal, como se nada tivesse acontecido, mas ela carregava a verdade. Agora era a guardiã contra o medo. Epílogo. Meses depois, Emily escrevia em seu quarto sobre aquela noite. Registrava cada detalhe para nunca esquecer. De repente, o vento soprou forte. A janela bateu e um sussurro ecoou no ar. "Vick!" Ela fechou o diário, levantou-se lentamente e sorriu. "Eu sabia que você voltaria." A pequena cidade de Derry, Maine, sempre teve os seus segredos enterrados sob a superfície de calmas, ruas arborizadas e festas de verão. Todos os 27 anos, algo acorda. Algo faminto. Algo que se alimenta de medo e se deleita com o terror. E no verão de 1989, esse algo fixou seus olhos amarelos e cheios de promessas ruins em Emily Vick. Emily não era de Derry originalmente. Ela e a mãe haviam se mudado para a cidadezinha no outono anterior, fugindo de uma vida ruim e de lembranças piores. A casa nova era velha, com madeira rangente e um porão que exalava um cheiro de terra molhada e coisas esquecidas. Foi no porão que ela encontrou a primeira pista. Enrolado em um velho casaco de pele que pertencera à avó, ela descobriu um álbum de fotografias. E em uma foto desbotada, datada de 1962, um grupo de crianças sorria para a câmera. No centro delas, uma garotinha de vestido florido e laço no cabelo. Era uma garota radiante, de olhos claros, e um sorriso que parecia prometer amizades eternas. A legenda, escrita em letras cuidadas, dizia: Emily Vick, festa de aniversário no casarão Neighbolt. O sangue gelou nas veias da Emily de verdade. Aquele era o seu nome, o seu rosto. Mas ela nunca estivera naquela foto. Nunca estivera em Derry antes daquele ano. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer.
Sussurros vindos de ralos de banheiro, chamando o seu nome com uma voz que era ao mesmo tempo infantil e profundamente antiga. Sombras que se alongavam de forma errada, não seguindo a luz, mas sim a sua presença. E em toda essa espreita, uma figura se tornava recorrente: um palhaço. Não um palhaço comum de circo, mas um ser de trajes grotescamente coloridos, com botões prateados e um sorriso largo demais, repleto de dentes afiados como agulhas. Ele se apresentava como Pennywise, o palhaço dançante. "Quer um balão, Emily?" Ele cochichou, de dentro de uma velha geladeira abandonada no beco. "Todos flutuam aqui em Derry. E você também vai flutuar." O medo a consumia, mas uma curiosidade mórbida a puxava para o abismo. Ela começou a investigar. A biblioteca local tinha arquivos de jornais manchados pelo tempo, e em uma edição do Derry News de 1962, ela encontrou a notícia que a fez desmoronar. Menina some em festa de aniversário. Emily Vick, de 8 anos, desapareceu durante sua própria festa de aniversário no antigo casarão da família Neibolt. Acredita-se que a criança tenha caído em um dos muitos poços de ventilação da propriedade. O corpo jamais foi encontrado. Ela não era a primeira. Ela era uma repetição, um ciclo. Pennywise não estava apenas a assombrando. Ele estava a recrutando. Ele se alimentava do seu medo, mas queria mais. Ele queria que ela se tornasse parte dele, uma isca eterna. A doce e trágica Emily Vick, a menina que nunca cresceu, sempre pronta para atrair outras crianças para a esquipa escuridão, para o seu coval de balões vermelhos. A perseguição se intensificou. As aparições deixaram de ser insinuações e se tornaram ataques reais, braços saindo de bueiros tentando puxá-la para baixo. O palhaço, maior e mais monstruoso, surgindo de espelhos, sua forma distorcida e não humana revelada em lampejos de raiva e fome. Ele não a queria matar. Ele queria que ela se rendesse, que aceitasse o seu destino como isca, como parte do ciclo eterno de Derry. A casa Neibolt era a chave, o portal. Emily sabia que tinha que ir até lá. Era o palco da tragédia original, e seria o palco do seu confronto final. Armada apenas com uma frágil lanterna e uma determinação que raiava o desespero, ela entrou na mansão decrépita. O ar era pesado e cheirava a podridão e alegria doentia. Os cômodos se estendiam de forma impossível, corredores se torcendo como intestinos. E no porão, ele a esperava. Não era mais apenas o palhaço. Era a coisa. Uma torre de luzes cintilantes e olhos furiosos, de formas de aranha e de leproso, de todos os medos que já existiram. No centro daquele pesadelo, pairando como um troféu macabro, estava a imagem da verdadeira Emily Vick, de 1962, flutuando, imóvel, com um sorriso vazio e olhos sem vida. "Toda a cidade precisa dos seus heróis, Emily." A voz de Pennywise ecoou, um coral de pesadelos. "E precisa das suas vítimas. Você já foi uma, agora será a última, a isca perfeita, para sempre." Ela sentiu o terror tentando quebrar a sua mente, mas no fundo daquele desespero, ela encontrou não coragem, mas raiva. Uma raiva pura e feroz por ter sido escolhida, por ter sido roubada de uma vida que nem era sua, mas que ela iria viver. "Eu não sou ela!" ela gritou, e a sua voz não tremeu. "O meu nome é Emily Vick, e eu não sou a sua lembrança." Ela não tinha uma arma de verdade. Ela tinha a única coisa que podia feri-lo: a descrença, a recusa em se render ao medo. Ela focou na imagem da menina morta, naquela promessa vazia, e gritou com toda a força da sua alma: "Você não é real!" A coisa rugiu. Uma onda de som que abalou a estrutura da casa. A forma da menina piscou, distorceu.
O palhaço vacilou. A luz da lanterna de Emily, trêmula, parecia causar mais dano do que qualquer arma. Ele não era um monstro físico, era uma ideia. E ideias só têm poder se você acreditar nelas. Com um urro de fúria impotente, a forma monstruosa começou a se desfazer, recuando para as profundezas do porão, para a escuridão de onde veio. A mansão gemeu e Emily correu, escalou as escadas apodrecidas e fugiu para a noite, deixando o casarão Neibolt para trás. O verão terminou. O outono pintou as folhas de Derry de laranja e vermelho. A cidade parecia mais leve, o ar menos pesado. O ciclo foi quebrado. Naquele ano, Pennywise não se alimentou. Emily nunca mais viu o palhaço. Mas às vezes, nas noites mais quietas, quando o vento assobiava através das frestas da sua casa, ela podia ouvir um eco distante, uma risada abafada cheia de dentes e promessas vazias. Ela sabia que ele não tinha morrido. Monstros como ele nunca morrem de verdade. Eles apenas dormem. E ela sabia, no fundo do seu coração, que ainda carregava as marcas do medo, que daqui a 27 anos, algo voltaria a despertar em Derry. Algo faminto. E ele se lembraria do nome dela. A noite estava pesada. O som da chuva batendo contra a janela era o único barulho na casa silenciosa. Emily Vick, entediada e sozinha, decidiu ligar uma live rápida para passar o tempo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? A noite tá meio sombria, hein? Disse ela, forçando um bocejo. A live tinha apenas alguns minutos, mas já tinha 100 de pessoas. Tô sem ideia do que fazer. Alguma sugestão? Os comentários começaram a surgir. A maioria cumprimentos e pedidos para que ela cantasse. Mas um usuário, Crimson Eyes 92, chamou sua atenção. Seu comentário se repetia, insistente, a cada poucos segundos, sempre o mesmo. Joga o Sonic, o jogo do ouriço azul, é muito bom. Emily leu em voz alta e riu um pouco desconfortável. Sonic? Que aleatório. Qual deles? A resposta de Crimson Eyes 92 veio instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Tem um emulador na sua área de trabalho. O jogo se chama Sonic Pontiese. Um frio percorreu sua espinha. Ela não lembrava de ter baixado nada parecido. Mas, quando seus olhos pousaram na área de trabalho do computador, lá estava. Um ícone preto e vermelho de um cartucho de Mega Drive. Os olhos do Sonic na imagem eram brancos e vazios, e o nome abaixo era, de fato, Sonic Punk X. Quem baixou isso aqui? Ela murmurou mais para si mesma. A curiosidade e a pressão do chat foram mais fortes. Tá bom, pessoal. Vamos ver que jogo é esse. Ela clicou 2 vezes. Não houve menu de início. O jogo carregou direto para uma fase. Era uma floresta, mas tudo estava errado. As árvores eram retorcidas e negras contra um céu de um vermelho sangue. A música era uma versão distorcida e lenta da trilha sonora clássica, cheia de ruídos e sussurros abafados. E o personagem na tela era o Sonic, mas sua pele azul estava manchada de um marrom escuro. Seus olhos eram poças de escuridão total, e deles escorria um líquido vermelho e grosso. Sua boca se esticava em um sorriso largo e impossível, cheio de dentes afiados demais. Ele não se mexia, apenas ficava parado, encarando a tela. Que jogo perturbador é esse? Emily disse, sua voz um pouco trêmula. Ela tentou mover o personagem com o teclado, mas nada aconteceu. Foi então que o Sonic na tela se virou. Seu pescoço fez um ruído de estalos digitais. Ele olhou diretamente para a câmera, para ela, e sua boca se moveu. Está brincando comigo, Emily? A voz que saiu das
caixas de som era um sussurro rouco e digital que pareceu arranhar o interior dos ouvidos dela. Emily gritou baixo e empurrou a cadeira para trás, seu coração batendo forte contra o peito. "Isso é algum vírus? Que porcaria!" ela exclamou, tentando disfarçar o pânico. O chat estava em frenesi, com everyone pedindo para ela sair do jogo. Mas os comentários de Crimson Eyes 92 continuavam implacáveis. "Ele gostou de você, deixe-o jogar." Antes que ela pudesse mover o mouse para fechar a janela, a tela do jogo piscou. Por uma fração de segundo, ficou totalmente preta, como um espelho. E no reflexo, Emily viu. Ela viu seu próprio rosto pálido de medo. E atrás de sua cadeira, no canto escuro do quarto, uma silhueta alta. Uma figura com espinhos nas costas e 2 pontos vermelhos e brilhantes onde deveriam estar os olhos. Ela se virou tão rápido que quase caiu da cadeira, olhando desesperadamente para o canto. Não havia nada lá, só a sombra de uma prateleira. A porta do quarto estava entreaberta, revelando o vazio negro do corredor. Respirando ofegante, ela olhou de volta para o monitor. O jogo havia mudado. Agora o Sonic corria pela fase sozinho. Mas em vez de apanhar anéis dourados, ele apanhava olhos humanos, redondos e brancos, que se encaixavam em seus espinhos com um som úmido e nojento. A música era agora uma cacofonia de gemidos baixos e sussurros de desespero. "Emily!" A voz chamou, saindo das caixas de som, mas também saindo de algum lugar do corredor. "Vamos jogar de Eshid e Eshede. Você se Eshede e eu busco." Emily tenta escapar do terror desligando o PC, mas a imagem sangrenta persiste e o quarto se enche de cheiro de carne podre. Sons de ossos quebrando ecoam tanto nas caixas de som quanto no corredor. Algo enorme se aproxima, arrastando os pés. Desesperada, ela se esconde debaixo da mesa. O silêncio é quebrado quando a porta se abre lentamente, revelando pés azuis sujos de sangue. O calor e o fedor da criatura a cercam, até que, com uma voz real e perturbadora, ela ouve: "Te encontrei." A noite em Crystal Lake era uma sexta-feira nublada, e Emily Vick estava de viagem com alguns amigos para um acampamento afastado da cidade. O destino era Crystal Lake, um lugar que todo mundo comentava, mas poucos tinham coragem de visitar. Diziam que era bonito, com a mata fechada e o lago enorme refletindo a lua. Mas também era cercado de lendas estranhas. Na estrada, um senhor de posto parou para avisar: "Vocês sabem que estão indo para lá, né? O lago não é seguro, gente desaparece." Os amigos de Emily riram. Acharam que era só história de velho para assustar turista. Mas ela ficou com aquilo na cabeça. Chegada no acampamento. Quando chegaram, já estava escuro. As cabanas eram velhas, cheiravam a madeira úmida. O vento fazia as árvores rangerem, como se estivessem vivas. Emily sentiu um arrepio. Enquanto os outros preparavam uma fogueira, ela caminhou até a beira do lago. A água parada refletia a lua, mas parecia profunda demais, escura demais. Era como se algo lá embaixo a observasse. De repente, um barulho de galho quebrando ecoou atrás dela. "Tem alguém aí?" perguntou em voz baixa. O silêncio foi a única resposta, a lenda contada na fogueira. À noite, em volta do fogo, um dos rapazes começou a contar a lenda de Jason Voorhees. Ele era um garoto que se afogou nesse lago porque os monitores não cuidaram dele. Dizem que nunca morreu de verdade, que ainda caminha por aqui com uma máscara e um facão, procurando quem invade o território dele. Todos riram, mas o vento aumentou, apagando parte da fogueira. O clima ficou estranho. Emily ficou inquieta, olhando para a escuridão da floresta.
Primeiros sinais. Já era madrugada quando Emily acordou com passos pesados do lado de fora da cabana. Olhou pela janela. Nada. Mas ouviu o barulho de algo arrastando no chão. No dia seguinte, encontraram marcas profundas de botas na terra molhada perto do lago, como se alguém estivesse circulando a cabana durante a noite. Os amigos acharam que era brincadeira de algum morador local, mas Emily tinha certeza de que não era. O encontro. Na segunda noite, ela decidiu enfrentar o medo. Pegou uma lanterna e foi até a beira do lago sozinha. O vento estava gelado e cada passo parecia ecoar. Foi então que viu uma figura enorme parada entre as árvores. O rosto coberto por uma máscara de hóquei branca, o corpo imenso e na mão um facão que refletia a lua. Era o Jason Voorhees. Emily congelou. Não gritou, não se moveu. O silêncio do lago era tão pesado que parecia sufocante. Jason deu um passo à frente, lento, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela recuou, o coração disparado. Correu de volta para a cabana. A sobrevivência. Ninguém acreditou nela até ouvirem os golpes fortes na porta. Algo, ou alguém, estava tentando entrar. Os amigos empurraram móveis contra a entrada enquanto Jason batia com força. A tensão era insuportável. O som da madeira se partindo parecia anunciar que era questão de minutos até ele conseguir. Mas então, do nada, silêncio. Jason parou. O grupo ficou em choque. Emily, tremendo, foi a única que se aproximou da janela. Ele não estava mais lá. A verdade, no dia seguinte, ao amanhecer, encontraram pegadas gigantes indo do acampamento até o lago. Mas chegando na beira, as marcas simplesmente desapareciam na água. Era como se Jason tivesse voltado para o lugar de onde nunca saiu. Emily nunca contou para mais ninguém o que viu naquela noite. Mas às vezes, quando olha para um lago, sente o mesmo arrepio. Como se, a qualquer momento, ele pudesse estar lá, observando. Depois daquela noite, Emily nunca mais foi a mesma. Mesmo voltando para casa, longe de Crystal Lake, os sonhos dela eram sempre iguais. O barulho de passos lentos, o facão arrastando no chão e a máscara branca olhando fixamente. Ela tentou convencer a si mesma de que foi só fruto do medo, da tensão, da imaginação. Mas sempre que se lembrava das marcas de botas desaparecendo no lago, sentia um gelo percorrer sua espinha. Meses depois, um amigo do grupo comentou que as cabanas de Crystal Lake foram encontradas totalmente destruídas, como se alguém tivesse arrancado portas e janelas com brutalidade. E o mais estranho, não havia pegadas, nem rastros de gente, apenas silêncio. Até hoje, Emily evita lugares com lagos profundos. Ela mesma diz que não sabe se Jason é real ou só um fantasma preso naquele território, mas no fundo, sente que o encontro foi verdadeiro, porque às vezes, à noite, quando a rua está vazia e o vento sopra forte, ela jura ouvir passos pesados atrás de si, e sempre que vira rápido para conferir, não há ninguém. Mas no coração dela, a sensação nunca vai embora. Jason não desapareceu. Ele apenas espera. Era uma noite chuvosa de outono, quando Emily Vick, uma criadora de conteúdo adorada por milhões, recebeu um pacote misterioso em sua porta. A embalagem era simples, sem remetente, apenas seu nome escrito em letras cursivas elegantes. Curiosa, ela levou a caixa para dentro e a abriu diante das câmeras, como fazia com todos os presentes de fãs. Dentro, sobre um papel seda vermelho sangue, repousavam 6 morangos do amor perfeitos. Eles brilhavam sob a luz como rubis, com o chocolate imaculadamente derretido sobre cada um e pequenos cristais de açúcar cintilando como diamantes.
Um bilhete anexo dizia: para a doce Emily, que aquece corações. Com carinho, um admirador secreto. Encantada, Emily não hesitou. Ela mordeu o primeiro morango, e o sabor era divino, doce, azedo e cremoso, tudo ao mesmo tempo. Seus seguidores adoraram, e o vídeo rapidamente viralizou. Mas o que começou como um gesto inocente, logo se transformaria em um pesadelo. Naquela mesma noite, Emily acordou com um gosto metálico na boca. Ao se olhar no espelho, descobriu que seus lábios estavam levemente manchados de vermelho, como se tivesse comido algo além do chocolate. Preocupada, ela lavou o rosto e tentou ignorar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Seus dispositivos eletrônicos ligavam sozinhos, exibindo imagens distorcidas de morangos. Ela ouvia sussurros à noite, como se alguém a chamasse pelo nome. Um cheiro adocicado e enjoativo impregnou sua casa, mesmo ela não tendo mais os morangos. Preocupada, Emily decidiu investigar a origem do pacote. Ela revisou as imagens de segurança de sua casa e descobriu que a caixa havia sido deixada por uma figura encapuzada que parecia conhecer perfeitamente seus horários e rotinas. O auge do terror aconteceu durante uma live. Enquanto Emily conversava com seus inscritos, uma mensagem anônima apareceu repetidamente no chat. Você gostou do meu presente? Em breve, seremos um. No mesmo instante, a luz de sua sala piscou e uma figura sombria apareceu atrás dela por um breve segundo. Os espectadores enlouqueceram e a live foi interrompida abruptamente. Aterrorizada, Emily procurou ajuda. Ela descobriu que o mesmo pacote havia sido enviado para outras influenciadoras nos últimos meses. Todas relataram eventos assustadores semelhantes e, curiosamente, nenhuma delas conseguiu se livrar da sensação de being watched. A verdade veio à tona quando uma das vítimas encontrou um fio em comum. O chocolate usado nos morangos continha uma rara substância alucinógena, extraída de uma planta tropical, capaz de induzir paranoia e alucinações. O admirador secreto era, na verdade, um indivíduo perturbado que obcecara por Emily e outras criadoras, usando os doces como isca para invadir suas vidas e mentes. A polícia foi acionada e o suspeito foi identificado, mas nunca capturado. Até hoje, Emily e as outras vítimas recebem, ocasionalmente, pacotes com morangos do amor, sempre sem remetente, sempre assustadoramente perfeitos. Emily agora usa sua plataforma para alertar outros sobre os perigos de aceitar presentes de desconhecidos. Ela diz: parece uma história de terror, mas é real. Às vezes, o perigo vem embrulhado em doçura. Essa história foi baseada em fatos reais. E vou dizer como se fosse a Emily Vick dizendo: vamos lá. Eu nunca gostei de mudanças. Sempre me davam a sensação de que algo estava fora do lugar, como se o universo inteiro estivesse tentando me avisar que eu não pertencia ali. Quando minha mãe perdeu o emprego e fomos obrigadas a nos mudar para aquela casa antiga no fim da cidade, eu senti esse aviso mais forte do que nunca. A casa era enorme, mas decadente. As paredes pareciam ter sido pintadas há décadas. O piso de madeira estalava a cada passo. E o cheiro. Aquele cheiro de mofo, misturado com um leve aroma de algo que eu não conseguia identificar. Era como se o passado ainda estivesse vivo ali dentro. Meu quarto ficava no segundo andar, bem no fim do corredor. Quando entrei nele pela primeira vez, senti um calafrio que percorreu toda a minha espinha. Era frio, mesmo no verão. A única mobília que já estava no quarto era um espelho encostado na parede, antigo, com uma moldura de ferro retorcido, em tons de ferrugem e manchas que pareciam cicatrizes. Minha mãe disse que o espelho pertencia à antiga dona da casa, uma senhora que havia morrido ali mesmo. Eu quis tirar o espelho do quarto, mas minha mãe disse que era pesado demais e que não teríamos onde colocá-lo. Então ele ficou. E eu também.
Na primeira noite, acordei às 13h17 da manhã. O quarto estava gelado e o ar parecia denso. Olhei em volta, tentando entender o que me despertou, e foi então que escutei. Emily, meu nome, sussurrado como um vento que passa pela fresta de uma janela. Me virei rapidamente para o espelho. E lá estava eu. Só que não exatamente. A imagem refletida parecia errada. Meus olhos estavam escuros, completamente pretos. Não havia brilho, não havia vida. E a boca, lentamente, se mexeu sem que a minha boca real se movesse. Você não devia estar aqui, gritei. A luz se acendeu. Minha mãe entrou correndo. O espelho estava normal. Ela me abraçou dizendo que era só um pesadelo. Eu queria acreditar, tentei, mas sabia, no fundo, que aquilo não foi sonho. Nos dias seguintes, comecei a reparar que o tempo se comportava de forma estranha. Às vezes, ficava horas estudando, mas quando olhava o relógio, ainda eram 14h03. O sol não se movia no céu. O vento soprava do mesmo jeito. Os pássaros cantavam o mesmo som, como se tudo estivesse preso em um loop invisível. Na escola, meu reflexo nos espelhos dos banheiros começou a agir de maneira independente. Enquanto eu lavava o rosto, o reflexo sorria. Quando eu piscava, ele não piscava de volta. Era como se algo estivesse tentando atravessar o vidro. E talvez estivesse. Foi aí que encontrei uma postagem antiga num fórum obscuro da internet. Falava sobre algo chamado o jogo do espelho. Segundo a lenda, certos espelhos antigos, especialmente os que pertenciam a pessoas falecidas, podiam servir como portais. Se alguém escrevesse seu nome completo 3 vezes no vidro, em um momento de vulnerabilidade, o espelho mostraria a verdade. Algumas pessoas diziam que viram o próprio futuro. Outras diziam que foram trocadas por versões malignas de si mesmas. E uma garota dizia estar presa do outro lado. Aquilo parecia idiota, mas a curiosidade era mais forte. Às 3 da manhã, 3 dias depois, esperei todos dormirem. Peguei o batom da minha mãe e me sentei de frente para o espelho. Estava escuro, com apenas a luz do corredor acesa, filtrada pela fresta da porta. Escrevi, Emily Vick, Emily Vick, Emily Vick. Nada aconteceu por alguns segundos. Depois, o vidro pareceu ondular, como água sendo tocada por uma brisa. Meu reflexo piscou, mas eu não pisquei. Ele virou a cabeça lentamente para o lado. Eu não. E então sorriu. Mas era um sorriso, torto. A boca se abriu demais, mostrando dentes que não eram meus. A pele começou a escurecer. Os olhos ficaram completamente negros. E a voz saiu de novo. Agora eu existo, e você não é mais necessária. O espelho me puxou. Não senti meu corpo se mover, mas num instante já não estava mais no meu quarto. Estava em um lugar branco, frio e silencioso. Não havia chão, nem teto. Era como se estivesse dentro do espelho, ou dentro de uma memória vazia. Gritei, bati, implorei, mas do lado de fora, a outra Emily tomava meu lugar. Ela viveu como eu, fingiu ser eu. Ia pra escola, conversava com minha mãe, postava nas redes, mas as pessoas começaram a perceber. Ela não piscava. Seu tom de voz era estranho, rígido, repetitivo. Às vezes, ela esquecia palavras simples. Minha mãe disse que eu estava diferente, mas não fazia ideia do quanto. Um dia, mexendo no sótão, minha mãe encontrou um diário, envolto em pano, escondido dentro de uma caixa enferrujada. Era da antiga dona da casa, uma mulher chamada Emily. As últimas páginas falavam sobre o espelho, sobre como ele mostrava a verdade, sobre como ela o usava para se comunicar com o outro lado, sobre uma menina que ela viu atravessar e que nunca voltou. A ficha caiu. Eu não era a primeira, e talvez eu também não fosse a real. Talvez eu tivesse nascido daquele espelho. Talvez a verdadeira Emily já estivesse morta há anos. Talvez a minha vida inteira fosse só um fragmento de outra existência. Ou talvez eu tivesse sido trocada. Minha mãe começou a rezar todas as noites. Cobriu o espelho com um lençol branco. Trancou a porta do meu quarto. Mas já era tarde. 1 mês depois, nos mudamos. A casa foi vendida. Minha mãe não falou mais no assunto. E a Emily, que saiu daquela casa, talvez não fosse mais ninguém que ela conhecia. Anos se passaram. A casa foi esquecida. Até que um dia,
uma nova família se mudou para lá. Uma menina chamada Ariane, de apenas 11 anos, subiu para o segundo andar, explorando o que seria seu novo quarto. Encostado na parede, coberto por um pano empoeirado, estava o espelho. Ela achou bonito, pegou o batom da mãe e escreveu: Ariane Souza. Ariane Souza. Ariane Souza é. Do outro lado, eu sorri. Ainda estou aqui, esperando.